Se paz, irmão, Deus abençoe ricamente os irmãos, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Bruno. Deus abençoe ricamente. Irmão, vamos lá. Passando para contar a experiência sobrenatural com o Senhor, amém? Lembrando que a experiência não é de agora, ela tem alguns anos atrás. Foi principalmente lá no início da minha conversão, alguns anos depois que eu tive convertido, amém? Vamos lá. Irmãos, para que os irmãos, eu acho que a grande maioria sabe, amém? Eu não nasci no berço evangélico. Então, assim, quando eu me converti, praticamente assim, um pouco antes de me converter, eu entrei em questionamento se Deus existia, qual que é o Deus verdadeiro, qual que é a religião verdadeira. Então eu entrava em vários questionamentos, mas isso é um assunto para outro momento falar. Uma hora eu acreditava em Deus, outra hora eu não acreditava. Então, assim, por mais que na minha infância, se eu pegasse para poder analisar direito, eu ia ter o dedo de Deus lá. Só que infelizmente a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, amém? Então muitas vezes a pessoa ela não consegue recordar de fatos, experiências sobrenaturais que o próprio Deus deu para ela, ainda quando ela não era nem cristã. Muitas vezes Deus te deu experiência, só que você não lembra. Exemplo, quando você recebeu um livramento. Exemplo, quando você viu uma luz que de repente não era uma luz natural, era uma luz sobrenatural. Amém? De repente você ouviu vozes do lado espiritual, do lado maligno, viu demônios, ouviu vozes, viu vulto, recebeu livramento. Então, irmãos, tem várias formas que Deus permitiu você ter experiência, ainda que seja do lado maligno. Mas de alguma certa forma, se você conseguiu entender que o mal existe, logo o bem também existe. E o bem é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Eu lembro que no início da minha conversão, eu fiquei muito atraído com a questão do sobrenatural, a questão do profético. E isso ardeu muito no meu coração. Mas eu vi as pessoas tremendo, as pessoas às vezes entrando no mistério, né? A igreja pentecostal tem muito isso. Pessoas tremiam, pessoas rodavam, aquela coisa toda. E eu olhava aquilo na igreja, eu falava em pensamento: Deus, me perdoe, mas não estou acreditando nisso não. Aí o que acontece, irmãos? Com o passar do tempo, eu estava em determinada igreja, amém? E eu lembro que um missionário entrou naquela igreja lá naquela época, e o missionário Ângelo. Naquela época ele estava mais cheio ainda do poder de Deus, amém? Não que hoje ele não esteja, mas com aquele tempo ele tinha mais unção ainda, amém? Assim também que muitas vezes eu olho para o meu passado, tem alguns pontos específicos, eu vejo Deus me usando mais, amém? Por outro lado também tem outras áreas que Deus me aperfeiçoa melhor e outras não, amém? Mas o problema nunca é de Deus, o problema é sempre conosco, é nós que estamos com problemas, de repente deficiente na fé, amém? Então vamos lá. Lembrando, esse tema que eu vou contar para os irmãos foi um tempo da minha conversão. Eu era recém-convertido e eu lembro, irmão, que nesse tempo esse missionário Ângelo, eu não conhecia ele. Eu estava lá no culto, ele entrou no culto do nada, pediu oportunidade, se eu não me engano, alguém deu oportunidade para ele. E ele encostava nas pessoas, irmão, as pessoas tremiam com o corpo e caíam no chão. E o que acontece? E eu olhando aquilo, eu estava lá atrás, a minha mão aqui começou a tremer. Só que interessante que a minha mão tremeu involuntário. Senti tipo um choque passando na mão. Aí quando pensa que não, bem resumido, irmão, esse rapaz me chamou. E quando ele me chamou, ele falou assim: jovem, você que está aí atrás aí. Aí tipo assim, Deus é tão sábio, mas tão inteligente, que Deus sabia, se ele encostasse a mão na minha cabeça, eu poderia suspeitar que aquilo de repente não fosse de Deus, ou vice-versa. Mas assim, irmãos, quando eu aproximei dele, que ele me chamou, antes de eu chegar perto dele, parecia que tinha uma onda eletromagnética, irmãos, literalmente, é como se fosse uma onda eletromagnética. E quando eu aproximei perto dele assim, irmãos, meu corpo começou a cambalear. Eu senti como se fosse um choque. Se você tomou choque de tomada, amém? Ou de repente algum pequeno choque, eletricidade, amém? Então, irmão, parece que passa choque dentro do meu osso. E meu corpo começou a tremer involuntariamente, amém? Involuntariamente. E aí eu senti aquela unção tão forte. E meu corpo cambaleou para um lado, cambaleou para o outro. E aquilo foi uma experiência que eu tive com Deus sobrenatural. E ele profetizava, falava comigo assim, até onde eu me lembro. Falou comigo assim: olha, eu vou te usar como pastor.
e vai te usar como profeta. Deus vai te usar nas ruas. Falou um bocado de coisa, amém, irmãos? Tem coisa que eu não tenho no caderno, no dia que eu tive essa experiência. Então, resumindo, irmãos, tem pessoas que a ela treme o corpo, não é que está na carne não, irmãos, amém? Por outro lado também, eu tenho que colocar bem o pé no chão. Existe sim pessoas que estão na igreja, que roda, sapateia, pula, e às vezes não é de Deus, às vezes não é unção de Deus, às vezes a pessoa ali ela está emocionalmente na carne e automaticamente ela quis pular, quis rodar, entendeu, irmãos? Amém? Então, por outro lado também, quando a pessoa ela acha que tudo é na carne, ela julga as pessoas que estão entrando no mistério com Deus, e às vezes é o próprio Deus. Alguém vai dizer, mas pastor Bruno, onde é que está na Bíblia que Deus faz esse movimento? Vamos entender. A Bíblia vai dizer que o templo, amém? Se eu não me engano foi no tempo de o próprio Salomão. Salomão ele fez o sacrifício, amém? Santificou, orou, buscou a Deus, fez um tanto de coisa. E a Bíblia vai dizer que a nuvem da glória de Deus encheu o templo. E o sacerdote não podia ficar de pé. Amém? Então, por que não podia ficar de pé? Porque aquela nuvem, aquela atmosfera da presença de Deus era tão pesada que eles não suportaram e caíram no chão. Amém? Lembrando também, o próprio Daniel teve uma experiência com Deus, que quando o anjo aproximou dele, através de uma visão, de uma revelação, Daniel tremia. Amém? Alguém vai dizer tremia de medo? Irmão, independente se era medo ou não, ele sentiu aquela atmosfera. Amém? Lembrando, lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 15, vai dizer que o Espírito passou diante de mim e me arrupiou os cabelos da carne. Amém? Então vamos lá. A atmosfera espiritual, tanto o lado negativo, tanto o lado positivo, que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo, isso reflete no físico. Amém? Você vai sentir um calafrio. Amém? Naquele tempo, irmão, não senti foi um calafrio não. Foi choque. O choque passou dentro do corpo. Amém? Hoje eu sinto a presença de Deus de várias maneiras. Calor, arrupio, calafrio, paz, quebrantamento. Então vamos lá. As pessoas que entram no mistério da igreja, nem todos estão na carne. Amém? Agora alguém vai dizer, então quem não sentiu como se fosse um choque passando no corpo da presença de Deus, então não é Deus? Irmão, presta atenção. A presença de Deus ela se manifesta de várias maneiras. Amém? Quer ver um exemplo da presença de Deus? Os dois discípulos a caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus estava do lado deles. E a Bíblia vai dizer que eles chegaram à conclusão, depois que eles descobriram que era o próprio Senhor Jesus, eles disseram, lembra que o nosso coração ardia quando ele abria a Escritura, quando ele falava da palavra? Ou seja, é uma das formas também de você sentir a presença de Deus. Talvez você não vai sentir um arrepio, não vai sentir um calafrio, mas o teu coração vai arder, vai sentir um desejo profundo para algo, e muitas vezes isto é uma inclinação que vem do próprio Deus. Amém? Se essa inclinação ela te dá paz, te dá alegria, te dá um desejo que vem para as coisas de Deus, com certeza é uma das formas da presença de Deus se manifestar na tua vida. Uma outra forma de Deus se manifestar é a paz. Amém? Talvez vai sentir calafrio, não vai sentir o coração arder, mas vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Jesus, quando ele chegou aos discípulos, depois da sua ressurreição, ele saudou eles, a paz seja sobre vós. Ele saudou, a paz seja sobre vós. E o que acontece? A paz de Cristo, a presença de Cristo promove paz. A presença do Espírito Santo promove paz. Então a paz, irmãos, talvez eu tenha irmão na igreja que não vai arrupiar, não vai sentir calafrio, não vai sentir choque no corpo, não vai sentir calor, mas vai sentir uma paz no momento da oração, vai sentir uma alegria, amém? Não é só a questão da paz, tem pessoas que talvez não vai se arrupiar, mas vai sentir uma alegria, e essa alegria é do Espírito Santo também. Ao invés de luto, Deus vos dará óleo de alegria, amém? Então existem várias formas que o próprio Senhor pode se manifestar a presença dele, por meio da alegria, por meio de arrupio, por meio de calafrio, amém? Por meio de tremor, é aqueles, como se fosse um choque, passa dentro de seus ossos, uma descarga de poder, é uma unção. Irmão, tem várias formas de Deus manifestar a presença dele, através da unção ou através de outras formas.
mas Deus faz de diversas maneiras. O problema é que quando a pessoa vê o irmão na igreja, ele não está sapateando, não está rodando, está pulando, aí acha que a pessoa não tem Deus. E é errado. Por quê? Porque a presença de Deus, ela se manifesta em níveis. A presença de Deus se manifesta também em outras formas de maneiras. Alegria, paz, amém? E também a presença de Deus pode provocar em você, talvez nenhuma dessas formas que eu falei, mas uma fé. Seu coração começa a injetar uma fé, algo sobrenatural. Saiu da oração, parece que você ficou grande, parece que você ficou com uma energia, uma força. O que é isso? É uma unção, é a presença de Deus, liberou uma unção sobre a sua vida. Então tem várias maneiras que Deus manifesta a presença dele. Amém? Tem outras pessoas também que eu não julgo. Elas começam a pular na igreja. Amém? Começam a levantar o braço. Começam a alegrar. E muitas vezes ela não sentiu calafrio. Não sentiu nada assim sobrenatural aparente. Mas às vezes Deus colocou uma alegria no coração delas. E elas começaram a dançar. Começaram a levantar o braço. E às vezes é o próprio Deus que colocou alegria. Amém? Então tem várias maneiras de Deus manifestar a presença dele. Você que tem o mover de tremer, o mover de sentir o calor no corpo, ou ficar com formas diversas de manifestação do poder de Deus, não julgue aquele que está no quietinho lá. Às vezes está chorando, está quebrantando, e tem o poder de Deus. Amém? Então tem várias maneiras que Deus manifesta. Várias maneiras. Então não julgue aquela pessoa lá que está mais quietinha. Tem um que vai pular, o outro vai rodopiar. Lembrando, irmãos, eu acredito, amém? Que nem todo mundo que treme, nem todo mundo que roda, nem todo mundo que pula é de Deus. Eu até acredito que em alguns casos específicos seja até demônios. Mas não julgue essas pessoas. Se você não tem certeza, é melhor ficar tranquilo e não julgar essa pessoa. Lembrando também, irmãos, um outro quesito também, que a pessoa na carne, amém? Como é que eu vou saber que a pessoa está na carne? Irmão, quem vai saber melhor que está na carne é a própria pessoa, amém? É a própria pessoa. Agora, o que você pode fazer é o seguinte, fica na sua, concentra no culto e foca você e Deus. Agora, se você é um pastor e aquilo está atrapalhando a igreja, peça a Deus discernimento e Deus vai te orientar o que deve ser feito, amém? Por quê? O problema é que existe no meio de 10, 2 que está na carne, um exemplo, aí atrapalha os demais, ou vira escândalo, vira confusão. Então Deus se manifesta de várias maneiras. Deus já manifestou a presença dele por meio da alegria, por meio de calor, por meio de quebrantamento. Vem aquela vontade de chorar. Irmãos, no meu ver, uma das melhores formas que eu agrado de Deus ter a presença dele, não é só quando eu sinto calafrio, não. É quando também vem o quebrantamento, começa a chorar. Parece que vem aquele calor e começa a chorar, se quebrantar. É muito bom. Então, irmãos, lembrando, não julgue aquele irmão, não. Porque às vezes é o próprio Deus que está agindo no meio daquela pessoa e você está apontando o dedo. Por outro lado também, não generaliza falando que todos os moveres são de Deus. Porque às vezes não são. Amém? E uma observação. Tem pessoas que não vai sentir nada assim sobrenatural, mas vai sentir paz e alegria. E é também uma das formas de Deus se manifestar a presença dele. Amém? Lembrando que naquele tempo que o missionário me chamou, profetizou, eu senti aquelas descargas, foi algo sobrenatural. Tive outras experiências semelhantes? Sim. Mas igual aquela, até hoje eu não tive. Igual, idêntica não. Algo semelhante sim. É interessante que o Benny Hinn, no livro Bom Dia Espírito Santo, ele vai falar algo semelhante. Amém? Sobre quando ele sentia unção, como se fosse choque, descargas elétricas. Então, não é só eu que falo desta maneira. Lembrando, irmãos, a Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura. Amém? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Lógico, nada de bagunça também. Deus não é Deus de bagunça também não. Viu, irmão? Deus abençoe os irmãos grandemente em nome de Jesus.